Capítulo 1. Como a Bíblia foi feita. Primeiramente, você não deve ter a ideia de que a Bíblia caiu do céu, pois não foi assim que aconteceu. Os livros foram escritos separadamente e, muito tempo depois, eles foram juntados e compilados em um único livro, chamado Bíblia. A primeira Bíblia, podemos assim dizer, é a Septuaginta, que é uma antiga tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. O termo Septuaginta significa 70 e é derivado da tradição de que foram 72 sábios de Israel, 6 de cada tribo, que fizeram a tradução, a pedido do rei do Egito. A Vulgata, a tradução mais importante ao latim, é a Vulgata, feita pelo eminente biblista e católico Jerônimo, no final do IV século e começo do V século, mais ou menos 400 d.C. Tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do texto latino do Novo Testamento. A palavra Bíblia é uma palavra grega que significa conjunto de livros. A Bíblia que você tem hoje, não importa qual seja a sua religião, você só tem ela graças à Igreja Católica, que foi ela quem a compilou, juntando os livros e formando a Bíblia. Capítulo 2. Como a Igreja Católica juntou os livros e fez a Bíblia? Resumidamente, vou te contar a história de como a Bíblia foi criada. Um ancião da Igreja Católica, que por muitas vezes era analfabeto, ficava sentado ouvindo alguém ler um livro que achou e dizia ser sobre Deus ou Jesus. Então o ancião pedia à pessoa para que lesse para ele o livro, e ele mesmo decidia se o livro era de Deus e Jesus ou não era. Ou seja, um homem ou alguns homens decidiram se o livro era ou não de Deus, e se iria ou não fazer parte da Bíblia. Com isso, muitos livros ficaram de fora da Bíblia, e hoje são conhecidos como livros apócrifos. Então, o que temos como Bíblia hoje foi decidido por alguns homens há muitos anos atrás. Podemos analisar e pensar de forma simples. Hoje vemos muitas pessoas dizendo, está na Bíblia, ou sempre se referindo e citando a Bíblia. Agora eu pergunto a vocês, a palavra Bíblia está na Bíblia? E no processo religioso existe um condicionamento mental para que você nunca confronte a Bíblia. Quando pessoas da religião citam a Bíblia, sempre colocam adjetivos nela. Exemplo, Bíblia Sagrada, Imaculada, a Palavra de Deus. E isso é feito para que você não possa raciocinar e apenas aceitar o que é passado para você da forma que queiram que você entenda. Capítulo 3. Como estudar a Bíblia? Primeiramente, você precisa se situar em algumas questões. 1. Fator histórico. Precisa compreender um pouco sobre a história do povo, dos costumes e dos acontecimentos da época. 2. Costumes. Você precisa entender os costumes daquele lugar no qual está escrito na Bíblia. Exemplo. Hoje podemos ver com facilidade que os costumes de um país para outro mudam completamente. Imagine isso há centenas de anos atrás. 3. Época. Você precisa entender a época em que ela foi escrita. Eram outros tempos. Exemplo. Compare como eram as coisas há 20 anos atrás e como é hoje. Verá que muita coisa mudou. Agora imagine há mais de 2000 anos atrás.